bom dia, como que vocês estão? Graças a Deus eu estou muito bem, eu espero que você também, aí do outro lado da tela, né? E hoje, nesta manhã, nessa devocional, nós seremos muito abençoadas, ok? Eu espero que você tenha assistido o Shabat passado, onde nós falamos, né, para cuidar da nossa chatice, arrancar a nossa chatice fora, que não existe marido perfeito, esposa perfeita, mãe perfeita. Existe a mãe suficientemente boa, né, para estar ali cuidando daquilo que a criança precisa, necessita. E todos nós somos suficientemente bons naquilo que nós somos chamados para fazer. Nem sempre acertamos, mas acertamos mais do que erramos, não é verdade? Então não existe. A igreja é um hospital, a igreja é uma UTI, a igreja ela é tudo, né, na vida das pessoas. E todos nós que estamos ali estamos correndo para o alvo, para a carreira que nos está proposta, e o Senhor, Ele está aperfeiçoando a obra que Ele começou na nossa vida até o dia da vinda dEle, amém? Quero agradecer você pela tua presença, bem-vindos, né, a mais essa palavra de edificação, onde você será muito abençoado, tá? E nessa devocional, nós vamos falar hoje sobre resiliência. Você já prestou atenção o quanto que você aguenta de pressão, o quanto que você aguenta? Claro que existe uma diferença entre uma elasticidade e uma resiliência, né? Mas dá para nós compararmos essa resiliência a essa elasticidade também, ok? Mas nós vamos hoje estar falando um pouco sobre resiliência. Nesses dias não estão fáceis, a Bíblia diz que nos últimos dias sobreveria tempos difíceis, onde os homens seriam ingratos, caluniadores, sem domínios de si, jactanciosos, desrespeitosos a pai, mãe, né? E também a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos, quase todos, o amor de quase todos esfriaria, e que também muitos se apostatariam da fé, dariam ouvidos a espíritos enganadores, alguns teriam comichão nos ouvidos, né? E iriam buscar conselhos que venham massagear o seu próprio ego, mas nós, como Igreja do Senhor, permaneceremos firmes no Senhor até o dia da vinda dele. E é por isso que nós precisamos de resiliência, viu, queridos? Resiliência para, apesar de tudo que nós passamos ou que nós enfrentamos durante a nossa vida, nós possamos voltar ao nosso estado normal, sem danos colaterais, mas muito melhor, né, do que nós entramos na batalha. Tá ok? Que o Senhor nesta manhã então esteja nos edificando com essa palavra. E resiliência, essa palavra resiliência, ela tem origem no latim, né? Resiliens. Que significa isso? Voltar ao estado normal após uma situação enfrentada que trouxe afetos ou até mesmo alterou o equilíbrio de um sistema ou do estado natural de um indivíduo. Olha que coisa mais linda é a resiliência, e nós precisamos muito dela, né? No campo da psicologia, né, onde eu estou estudando, a resiliência ela é a capacidade de uma pessoa, olha, a capacidade que uma pessoa tem de lidar com sérios problemas, vencer os obstáculos em geral, tá? Sejam eles pessoais, sociais, né? Ou seja, é a capacidade que um indivíduo tem de passar por pressão e não ceder, tá? Então, ou seja, se formos comparar o fruto do Espírito, que é gozo, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, fé, temperança, mansidão, né? Eu acredito que essa resiliência aqui, ela engloba, né, tudo isso na nossa vida, porque quando nós temos esse domínio próprio, a fé, a mansidão, tudo isso, ou seja, o autogoverno na nossa vida, então será muito mais fácil nós sairmos de uma guerra, de uma luta, né, com o nosso estado mental, nosso estado emocional totalmente sadio,
ok? Então nós vamos falar da resiliência na nossa caminhada cristã, porque, meu Deus, o assunto sobre resiliência quando se fala de resiliência, eu lembro muito de Viktor Frankl, né, em todo esse sistema nazista, nos campos de concentração, como que ele saiu dali totalmente ainda saudável, né, voltou ao estado dele normal, conseguiu ter o comando da sua própria vida. Nós temos aqui na Terra, meu Deus, Mandela, tantas outras pessoas que nós podemos ter como exemplo, exemplos bíblicos. Nós temos Jeremias, nós temos Josué, nós temos Paulo, né? Meu Deus do céu, nós temos o próprio Senhor Jesus. Então, às vezes eu gosto de colocar alguém aqui da terra, porque senão você acha, quando nós falamos bíblico, você acha que seria impossível para nós, mas não. O mesmo Deus de Paulo é o nosso Deus hoje também, amém? Então nós vamos falar um pouco dessa resiliência na nossa caminhada cristã, que é o quê? É quando eu e você, né, quando eu sou capaz de me manter firme, mesmo diante de tantas lutas, né? Mesmo que eu me abale, né? Quantas vezes você se abalou, eu também me abalei diante das dificuldades e das lutas. Então, mesmo que nós nos abalemos, como diz o texto, né? Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude. Então, ou seja, mesmo que a terra se mude, mesmo que os montes se transportem para o meio dos mares, né? Mesmo que nós sejamos feridos na guerra, numa guerra não tem como ir para a guerra e não ser ferido, não é verdade? Mas nós não vamos negar o Senhor e nunca iremos desistir, porque a palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado, aquele que lança a mão no arado e ele olha para trás, ou seja, não tem a resiliência para continuar, ele não é apto para o reino. Não está dizendo que ele é desprezado, está dizendo que ele não é apto para o reino, né? Então, quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, nós vamos ver ali a galeria dos heróis da fé, né? Homens e mulheres que foram testados de todas as maneiras. Leia essa galeria ali para você ver dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. E você vai ver, falar de Sara, você vai falar de tantos heróis da fé ali, né? Que tiveram as suas vidas testadas de maneira, né? Só que eles guardaram a fé. Eles foram até o limite, ou até me lembrei agora do filme Até o Limite da Honra, né? Eles foram também até o limite, mas não abandonaram a fé, eles encerraram a carreira e eles guardaram a fé. E a resiliência, ela serve para isso na nossa vida. Como diz o apóstolo René, até o fim, até o fim, até o fim. Nós não chegamos até aqui, Asaf Borba canta, para voltarmos atrás. Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. Nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu. Amém? Então é para isso que serve a resiliência, para que nós possamos guardar a fé, para que nós possamos passar por cada luta na nossa vida, cada dificuldade, no limite aí da libertação de cada um, no limite do conhecimento de cada um, mas voltarmos em seguida ao estado normal, com a nossa fé sã, saudável, encerrar a carreira, guardar a fé. Então esses heróis da fé, mesmo diante de tantos acontecimentos que poderiam fazer com que eles esmorecessem, né? Mas eles cumpriram a palavra de Deus que está em Filipenses 3:12, que diz assim, ó: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A resiliência serve para isso, para nós prosseguirmos, queridos. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Mas se você matar os sonhos de Deus na sua vida, então acabou. Então a resiliência, ela é muito necessária na nossa vida, na minha vida, na sua vida, para que você possa chegar do outro lado e cantar: só o Senhor é Deus. É como se você estivesse tudo ao contrário, mas você estivesse
vencendo, enfrentando, seja a tempestade, seja o mar, seja as ondas, Deus nos dará graça. Amém? Eu creio nisso. Então, vamos buscar resiliência nesses dias para a honra e glória do Senhor. Não vamos esmurecer na fé, né? Nós vamos prosseguir para o alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo Jesus. O nosso alvo é a Nova Jerusalém, a cidade santa que descerá do céu ataviada como noiva. Amém? A capital do novo céu e da nova terra. Então nós vamos prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu e você, nós podemos a mesma coisa, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Filipenses 4:13. Nós podemos vencer porque nós estamos em Cristo, é Cristo quem nos fortalece. E se nós quisermos, queridos, atravessar o mar, atravessar as altas ondas, atravessar as muralhas, desviar das pedras do caminho, nós precisamos que o Espírito Santo nos encha de resiliência espiritual para vencermos a nossa caminhada em Cristo, para que possamos ter a habilidade de superar cada desafio na nossa vida. Nossa vida é feita de desafio, né? Para que nós possamos ter a habilidade de usar cada experiência desses desafios em nosso favor. Né? Nós não fomos feitos para morrer no deserto. Então, em meio a tudo isso, os desafios, as experiências que vieram, os ventos contrários, as ondas, todas as pedras que vieram no nosso caminho, vai servir para que nós possamos sair experientes dessa jornada e não mortos, não morrer no deserto, amém? Então a resiliência, ela nos ajuda a lidar com as situações adversas na nossa vida. Pense nessa palavra, busque essa resiliência na tua vida, né? Para você não chutar o balde, não colocar tudo a perder. Então ela ajuda que nós venhamos a lidar com as situações adversas de forma o que? Positiva. E assim nós vamos o que? Prevenir os transtornos mentais na nossa vida. Nós não vamos entrar, queridos, pelo caminho da farmaqueia, né? Nós não vamos entrar se precisar, ok, mas se não precisar é melhor ainda, se o Senhor nos der aí essa resiliência para atravessarmos esses estresses, né? E não deixar que a nossa mente venha ficar patológica, não venhamos sofrer, nós venhamos prevenir os transtornos mentais, os estresses. Então ela é o quê? A resiliência, ela é sinal na nossa vida que nós temos força, tá? E é sinal, a falta da resiliência, quando é que eu não tenho resiliência? Qual o sinal que dá na minha vida? É não saber lidar com as próprias emoções, é ter aquelas emoções toda bagunçada, tem que ser agora, aí já faz aquela confusão toda, ao invés de apaziguar a tempestade, joga mais fogo, mais gasolina no fogo ainda, né? Olha só, uma pequena faísca incendeia um grande bosque, por isso a nossa língua, ela é tão perigosa. Então, se nós não tivermos resiliência, se nós não tivermos sabedoria e resiliência para lidar com as situações, nós vamos incendiando os bosques por aí, né? Nós vamos matando as pessoas dentro de nós, nós vamos nos tornando canal de tropeço, de tristeza e de angústia na vida das outras pessoas. Então, é sinal de falta de resiliência não saber lidar com as próprias emoções, né? A pessoa atropela tudo, tá? Então também não se responsabilizar pelos próprios erros é sinal de falta de resiliência. Eu preciso me responsabilizar pelos meus próprios erros. Quando eu me responsabilizo que eu errei, quando eu tenho a autorresponsabilidade sobre a minha vida, é sinal que eu sou resiliente. Também é sinal de falta de resiliência não valorizar as vitórias, só olhar para a vida de forma negativa, aquilo que ainda não conseguiu. Começa a colocar no papel o que você conquistou desde a tua adolescência até aqui. Como que você cresceu, hoje você é mãe, hoje você é vó, hoje você é tia, o quanto seus bens aumentaram, e nem vamos falar de bens materiais, mas também o seu conhecimento, a sua caminhada em Cristo. Mas muitas pessoas que não têm resiliência para atravessar as tempestades,
Ela não valoriza a igreja que ela foi plantada, ela não valoriza a família que ela foi plantada, ele não valoriza a esposa que tem, não valoriza o marido que tem, não valoriza os filhos, está sempre em busca de novos prazeres, né? Esse é o mal da humanidade, é um prazer insaciável e não tem as emoções ali governada, né, o domínio próprio. Quem não tem domínio próprio tem os demônios próprios. E esses demônios faz fofoca, esses demônios criam rebuliço, esses demônios pegam na mão das pessoas, deixam elas ingratas, deixam o coração azedo, mesmo sentado num banco de igreja, muitas vezes está com um coração maligno, com tantos sintomas demoníacos dentro de si, com raiva, com inveja, né, com agruras dentro do coração, falando mal dos outros. Então é necessário avaliarmos a nossa resiliência espiritual, a nossa fé, né? Nós sairmos, tirarmos os olhos de tanta picuinha, porque tem tanta coisa importante para nós conquistarmos no reino de Deus. E se pastores não tivessem que ficar com como que é o nome que tira, que apaga o incêndio, extintor, o tempo todo dentro das igrejas, teria conquistado muito mais o campo lá fora, né? Mas apaga o fogo aqui, apaga o fogo ali e fica ali enrolado, como diz o ditado, nos próprios cabelos da perna, né, com aqueles filhos que às vezes só precisam que nascer de novo. Então, para que a terra do meu coração seja boa, seja trabalhada, e eu receba resiliência e eu comece a raciocinar por princípio bíblico, eu preciso nascer de novo, para que nasça em mim um novo homem, agora nascido não mais dessa semente natural dos meus pais, mas nascido em Cristo Jesus, conforme está em João capítulo 1:12, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então você tem um histórico aí de uma família biológica, pode ser negativo, pode ser terrível, mas eles fizeram o melhor que eles podiam por você. Porém, você nasceu de novo, nasceu em Cristo Jesus, agora é uma nova natureza dentro de você. O velho homem morreu, né? As coisas antigas se passaram e tudo novo se faz na sua vida. Mas é necessário resiliência para entender isso, para lidar com todo o velho homem que ainda quer ressuscitar em nós, não é verdade? Então não valoriza as vitórias, só olha para a vida de forma negativa, é uma falta de resiliência, né? Não governar as emoções é uma falta de resiliência, não se responsabilizar pelos erros, jogar a culpa sempre nos outros, é uma falta de resiliência. Não ser resistente, não ser forte, não ser flexível, não ser maleável, queridos, também é uma falta de resiliência. Eu não posso ser aquele objeto, deixa eu pegar aqui, isso aqui, rígido, né? Ó, isso aqui, se eu forçar, não vou quebrar porque, né? Não dá pra jogar dinheiro fora. Mas se eu forçar ele vai quebrar, né? Eu não consegui achar aqui em casa elástico, né? Eu queria um elástico para poder mostrar para vocês, né? Que você vai esticar o elástico, esticar e ele vai voltar à forma normal. Isso aqui não dá, né? Eu ganhei da irmã Sueli. Não é um elástico que tem aqui, mas o elástico você vai esticar e ele vai voltar à forma dele normal, não é verdade? Então é resiliente. Agora isso aqui não é flexível, isso aqui ele é enrijecido, né? Não é um material maleável, quando força quebra. Ou seja, não me aperta não, senão eu explodo, né? Não me aperta não, porque senão eu espirro, como diz o outro. Então o resiliente, ele sempre vai perguntar para quê que as coisas aconteceram e não por quê. Por que isso? Por que aquilo? Ah, blá, 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 blá. Não, ele vai perguntar para que eu estou passando por isso, né? Para que eu estou passando por isso? Qual é a lição por trás dessa experiência que eu estou tendo agora? Qual é a lição que eu posso tirar dos meus erros? Qual é a lição que eu posso tirar dos meus acertos? Qual é a lição que eu posso tirar desse deserto? Qual é a lição que eu posso tirar agora, né? Acabei de pagar dívida difícil, por exemplo. Qual é a lição que eu tiro disso? Nunca mais vou me enfiar em dívidas desnecessárias. Então, qual é a experiência que eu posso tirar da fofoca que eu fiz e eu magoei tanto o coração do outro, eu não esperei o tempo certo, enfim. E assim você vai aprendendo com os próprios erros. Esse é o resiliente. A mulher resiliente, por exemplo, de Provérbios 31, versículo 17, né? O Provérbios 31 vai falar da mulher
que tem o valor, né? E o versículo 17 fala que, como ela é resiliente, ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Então, uma pessoa resiliente, ela cinge os ombros ali, né? Os lombos, onde carrega o peso, né? De força. E ela faz o que mais? Ela fortalece os seus braços. E tem a oração do salmista, né? Que o Senhor fortaleça as minhas mãos para a peleja. Então, olha só que exemplo. Quando eu li o Provérbios 31, todo o texto vai mostrar o quão resiliente é aquela mulher. Quão resiliente eu sou, quanto resiliente você é. Pensa bem se é fácil você todos os dias fazer a mesma coisa. É a casa, é a comida, é a roupa, é passar a roupa, lavar a roupa, o calçado, deixar tudo bonitinho. Isso nós precisamos de resiliência para isso. Porque senão, querido, nós vamos chutar o balde, né? No versículo 25 de Provérbios 31, diz que ela se ri do dia futuro. Fica aí um monte de mulher de cabeça baixa, desanimado pelo que está acontecendo no país. Querido, vamos rir disso. Não adianta, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. O que o homem semear, isso também ceifará. Isaías 3,10, se eu não me engano, está dizendo que o justo comerá da sua semente. Tá ok? Eu sei que enquanto o ímpio governa o povo, geme. Só que povo é esse que vai gemer? Não é o justo, porque o salmista diz que eu fui moço e hoje sou velho e nunca vi um justo, nem sua descendência mendigar o pão. Fiquem tranquilo, creia no livramento do Senhor. Isso é resiliência na nossa vida, tá? Então vamos rir do dia futuro. É o Senhor quem governa nossas vidas. E quando nós olhamos para essa mulher de Provérbios 31, nós podemos ver que apesar de toda a luta diária dela, assim como a minha, assim como a sua, ela permaneceu saudável, apesar de expostas a severas adversidades. É uma adversidade quando você tem que olhar um campo, quando você tem que vender um campo, você tem que receber esse campo, você tem que levantar, dar comando para todas as servas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos organizar isso, vamos organizar agora um encontro, vamos para isso, vamos ter para encontro, fulano faz isso. É claro que vem as adversidades, mas essa mulher, ela permaneceu invulnerável, né? Ela suportou os impactos e não ficou deformada, mas ela volta ao estado normal. Assim sou eu e você, né? Então não significa que eu tenho resiliência se eu vou enfrentar a luta, mas quando eu volto dessa luta, eu volto todo quebrada. Não, eu preciso voltar ao meu estado emocional tranquilo, que a paz venha reinar dentro de mim, que eu saiba quem eu confio, né? Então essa é a resiliência, ela nos dá a capacidade de recuperar os abalos sofridos, né? Quais são os abalos na sua vida? Quais foram os abalos que você sofreu? Você vai recuperar a capacidade, né, de recuperar esses abalos que foram sofridos, a forma como você passou por ele e você está agora no seu estado normal. Então é isso que ela faz, ela nos faz voltar ao que éramos antes dos abalos acontecer. Mas será que vamos ser igualzinho antes dos abalos? Claro que não, nós vamos ser melhores, porque nós vamos aprender. Nós vamos ser mais fortes porque vamos aprender. Nós vamos ser muito mais maduras. Por quê? Porque cada coisa na nossa vida nos amadurece. Enquanto eu ministrava, enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei da Eloir, do Walter. Me lembrei da Eloir lá naquele hospital com o Walter, né? Em Cuiabá, meses e meses, quando o Walter sofreu o acidente. E eu fiquei pensando na resiliência na vida dela, né? Hoje você olha para Eloir, tá sorrindo, tá cantando, não blasfemou contra Deus, não, né? Então ela voltou ao que ela era antes do abalo, mas voltou mais madura, com muito mais fé e com muito mais perseverança. Segundo Coríntios 4, 16, 18, está nos dizendo: por isso não desfalecemos, olha aí, não desfalecemos, ainda, olha só, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Às vezes vem os abalos, né? Você fica cabisbaixo, você deixa o corpo se corromper, mas o nosso homem interior, ele vai se renovar. O Senhor, ele nos renova a cada dia. Por quê? Pois a nossa leve e momentânea tribulação
tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Isso é resiliência, gente. Meu Deus, olha, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, renova de dia em dia. Amém? Então, portanto, o que acontece? Nós não fixamos os olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É assim que nós precisamos viver. Tomar essa resiliência e saber, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu sei que o meu Redentor vive, o meu alvo é Cristo, eu estou focada, eu não vou ficar com aqueles faroletes desfocados, vou ajustar o meu foco em Cristo, eu vou para a rede de intercessão, eu vou orar, eu vou clamar. Tudo acontece se clamarmos. Você fez o seminário de intercessão? Por que não fez o seminário de intercessão? Você estaria muito mais forte hoje, você estaria muito mais normal, no sentido de voltar à normalidade na sua vida sem mancha. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala de resiliência em 2 Coríntios 4, 8, 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vocês viram que resiliência é isso, gente? É só o evangelho mesmo. O evangelho é perfeito. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é a carta magna de Deus na terra, ela é essa lâmpada que ilumina o nosso caminho, ela é a nossa bússola que nos dá o norte, certo? Porque também existe outro norte. Então a palavra de Deus é ela que nos ilumina, é ela que acende o nosso coração, ela é a nossa, ela é mais doce do que o mel. Amém? Como diz Mateusiense, a palavra de Deus é doce mais que o mel, luz divina onde emana leite e mel. Amém? Essa é a palavra de Deus. Em tudo somos atribulados, amadas, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8, lê todo o texto. Como que Paulo era resiliente? Como que ele nos ensina sobre resiliência? Eu queria discorrer muito mais coisa, mas nós não vamos avançar mais hoje, nós vamos ficar com essa palavra hoje. Que Deus te dê um espírito de resiliência, que o Espírito Santo possa adestrar tuas mãos para a peleja, fortalecer teus lombos, né? Os teus lombos aqui, né? Os ombros, lombos, que o Espírito Santo possa manifestar através da sua vida um poder de Deus, que você receba força, vigor, sabedoria para governar a sua casa, que você tenha resiliência e saiba, entenda que nós não podemos pensar como a geração que só pensa em apertar os botãozinhos e tudo acontece imediatamente, tudo tem um tempo, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Abraão esperou 23 ou 25 anos para a promessa Isaac nascer. Então nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso e esperar é necessário. Então que Deus ministre essa resiliência na tua vida, que você possa passar por tudo que você tem que passar, mas você volte ao seu estado normal, em nome de Jesus, com a mente saudável, com a mente fértil, com o dodeká, ou seja, a mente para governar com sabedoria, que haja uma metanoia, um arrependimento de fato na sua vida e que você possa levantar e agir. Levanta, resplandeça, porque a glória do Senhor brilha sobre ti. Deus te abençoe, Shabbat Shalom, até o próximo programa. Amém?